Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos prestar atenção. Primeiro, Mateus diz que Jesus olha para a fé daqueles que tinham levado o paralítico até ele. Esse é o primeiro aspecto. O milagre, ele depende da fé. A fé não nasce do milagre. O milagre é consequência da fé. Então Jesus se apoia na fé daqueles que trazem a ele o paralítico para realizar um milagre. Contudo, Mateus faz questão de dizer que a doença daquele homem que foi trazido era a paralisia. E num primeiro momento, Jesus não diz: fica curado ou levanta-te e anda. No primeiro momento, Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Assim, Mateus quer nos mostrar que a enfermidade na vida do homem não é vontade de Deus, mas é consequência das nossas fragilidades, dos nossos pecados. Aquele homem não caminha porque o pecado o travou. O pecado o impede de ir adiante, ele está estagnado. Contudo, o perdão do pecado ergue novamente aquele homem. Assim, Mateus está dizendo que o perdão seria o bastante, quer dizer, seria o grande remédio para curar a paralisia daquele homem. Que uma vez se sentindo perdoado, se sentiria restaurado e ganharia forças para poder se levantar. Mas se de um lado Jesus se encontra com a fé daqueles que trazem a ele o paralítico, de um outro lado, ele se encontra com a falta de fé dos mestres da lei, que acusam Jesus de blasfêmia, porque só Deus podia perdoar os pecados. Então Jesus vai interpelar os que não tinham fé. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados e, por consequência, pelo perdão, reerguer aquele homem paralítico?
ou dizer a ele imediatamente: levanta-te, pega a tua cama, vai para a tua casa e anda. Então, para que aqueles que duvidam passem a crer, é que Jesus diz ao paralítico: levanta-te e anda, e o milagre se concretiza. Assim, nós percebemos que muito mais que a cura de um paralítico, Jesus curou a falta de fé daqueles que estavam acusando de blasfêmia por não compreender ao certo quem ele era. Então, de um lado, a fé dos que trazem o paralítico até ele. Do outro lado, a falta de fé dos mestres da lei. No centro, um doente, o pecado. O Cristo, em sua misericórdia, perdoa o pecado para erguer o que está paralítico, para erguer o que está doente. Ele cura, por meio do perdão, a causa da paralisia, para que o homem erga. Mas para curar a falta de fé daqueles que o acusavam de blasfêmia, ele então manda o paralítico imediatamente se erguer e carregar a sua cama. Carregar o leito era dar testemunho de sua cura. Carregar o leito era dizer: até eu me encontrar com Cristo, eu estava aprisionado neste leito. Eu não podia andar. No momento em que eu me encontrei com a misericórdia do Cristo, ele me ergueu pela força do seu perdão. Eis o leito que me aprisionava, eis minhas pernas curadas, agora eu caminho. E por que caminho? Porque fui perdoado do pecado que me estagnou. Contudo, é importante a gente perceber um detalhe do final do Evangelho, quando diz que a multidão, vendo o paralítico andar, glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Então aí está a prova de que eles não conseguiam entender que Jesus era o Messias, Deus encarnado ou o Filho de Deus. Para eles, Jesus era um profeta, um homem bom. Então, a cura do paralítico cura a fé daqueles homens em Deus, no poder de Deus que dá aos homens o poder de fazer maravilhas em nome da fé. Mas eles não conseguem, de fato, enxergar Jesus como Deus e homem presente no meio deles. Peçamos então ao Senhor, nesta quinta-feira, que venha nos perdoar dos pecados que não nos deixam ir adiante, mas que Ele também venha curar a nossa falta de fé, para que a gente não duvide da sua divindade e, crendo que Jesus é homem e Deus, nosso Salvador e por isso Senhor, possamos confiar nas suas palavras e seguir conforme a sua lei. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia para todos vocês.